O que é um protocolo clínico e diretriz terapêutica no SUS e como faz para acessar esse protocolo? Meu nome é Rodrigo, sou farmacêutico, professor da Universidade Federal de Santa Maria e vamos conversar aqui nessa aula sobre os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Então é muito importante que você já tenha visto as outras aulas, né, quando a gente discutiu as leis e as portarias que regulamentam a assistência farmacêutica no SUS. Porque a gente está observando, né, que o SUS, em relação à assistência farmacêutica, foi criando diversas regras, né, para poder garantir o acesso e o uso racional para todo mundo do país. Então, uma dessas regras, né, envolve a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, que está lá na Lei 8080. Né, como a gente viu na aula passada, que demorou mais de 20 anos para regulamentar o que é essa assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, que é seguir uma diretriz clínica, o problema está dentro de uma diretriz clínica e a prescrição, né? E na falta desta, de uma relação de medicamentos aprovada, ou a nacional, ou a estadual, ou a municipal. Então a gente vai conversar aqui nessa aula sobre isso, sobre como funciona esse processo. E a gente vai dar um exemplo, né, para poder entender essa questão. Nós vamos dar um exemplo de um caso, né, da dona Joana, né, que tem 72 anos, é caucasiana, dona de casa e ex-tabagista, né? Ela tem hipertensão, dislipidemia, diabetes, doença arterial coronariana. Ela sofreu um infarto agudo do miocárdio em 2016 e ela não tem muita adesão ao tratamento, né? Não gosta de tomar, tem algumas reações adversas, sente tontura, né? Ela usa insulina, né? E tem reclamado que aparece algumas lesões nos locais que aplica e não segue algumas medidas não farmacológicas, né? Então, é uma situação comum, né? Que a gente encontra aí nos nossos atendimentos do dia a dia, infelizmente. Se nós olharmos, né, o caso clínico em relação aos medicamentos e aos exames, nós vamos ver aí, em relação ao medicamento, né, ela está usando enalapril, carvedilol, AS, simvastatina, insulina, o clopidogrel e a metformina, né? Então, que na medida de consultório, né, da pressão arterial, a pressão ficou ali por volta de 111 por 78, né, tá com sobrepeso, né, com IMC, e os exames laboratoriais foram esses, né? 230, creatinina 1,1, ureia 49, né? Triglicerídeos 163, colesterol total 278, HDL 38, né? O LDL 207 e hemoglobina glicada 8,9%. Então, acho que antes da gente continuar, né, discutindo esse caso, né, acho que seria muito legal fazer um exercício em que vocês parassem um pouco o raciocínio aqui, né, pegasse uma caneta e tentasse avaliar o caso, né, tentasse pensar como está a avaliação da farmacoterapia, né, e vamos dar uma olhadinha principalmente na dislipidemia, né, quero que vocês pensem um pouquinho sobre o caso, né, anotem aí o que vocês detectaram de problemas de necessidade, adesão, efetividade e segurança, para a gente poder dar seguimento aqui na gravação, aqui na continuidade da aula, tá? Eu espero vocês aí, pode pausar o vídeo, eu espero vocês fazerem o raciocínio e aí a gente continua. Beleza, ó, espero que você tenha aí já pensado, né? Porque é um caso bem complexo, né? Que tem várias variáveis aqui quando a gente está correlacionando a situação, né? E a gente vai usar essas variáveis na condução da nossa aula. Então, para a gente poder entender, né, os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, vamos especificar né, que é da dislipidemia. Então, o que a dislipidemia é? Ela é um problema sistêmico, né? Ela acontece por causa de um distúrbio de metabolismo de lipoproteína. Quando a gente entende a parte bioquímica da circulação das gorduras no corpo, a gente vê que é um processo muito complexo, né?
Porque a gordura, né, ela é lipossolúvel, ela precisa estar emulsificada ou ela precisa estar protegida, envelopada para poder circular no sangue, né? Uma gordura livre no sangue causa embolia, né? Então, o corpo ele organiza todo um sistema complexo, né, de transporte e metabolização para que esse componente possa circular no sangue e possa fornecer aí para as células as necessidades, né, energéticas e estruturais, né? Porque a membrana das células é produzida a partir de lipídio também, né? Sem contar outras etapas do metabolismo. E a gente nem está falando da produção de hormônio, né? Porque a maioria dos hormônios, né, os hormônios sexuais principalmente, são produzidos a partir do colesterol, né? E os glicocorticoides também e tal. Então a gente tem toda uma rede, né, energética, hormonal, né, que envolve o metabolismo, né? Que quando isso começa a dar problema, então você está entendendo que o problema é muito maior, né? Porque você envolve diversos fatores. Então, mas o que é a consequência que é a final, né? Qual é a consequência dessa desregulação do metabolismo? É a formação de placas de ateroma. Então, os lipídios circulantes no sangue, eles podem se acumular na parede das artérias e gerar um processo inflamatório, uma cascata de coagulação, e isso forma uma placa que pode ser estável ou instável. Se ela for instável, ela pode se romper e entupir um vaso menor na frente. E se ela for estável, ela vai enchendo e pode bloquear ou ocluir a passagem de sangue para determinado órgão, causando infarto. Então, é um processo muito complexo, né? Apesar da caracterização ser por colesterol elevado, ou LDL elevado, HDL baixo, ou triglicerídeo elevado, nós temos que entender que todos esses itens eles estão correlacionados numa via metabólica. E quando você tem formação de uma placa de ateroma, né, você tem uma descompensação em uma rede de fatores de metabolismo. Então, por isso que é importante compreender o que é a dislipidemia e não reduzir a dislipidemia apenas ao LDL alto e HDL baixo, triglicerídeo alto e colesterol alto. A gente não pode ter só esse tipo de pensamento. Então, quando a gente está falando em valores normais, né? Eu quis deixar esse slide aqui, que são valores normais para uma pessoa que não tem nada, né? Uma pessoa que ainda está em prevenção primária e olha lá, né? Então, esses valores de referência a gente tem uma ideia deles num paciente que está fazendo um rastreamento, num paciente que está ali fazendo um exame de rotina. Conforme os outros fatores que fazem com que aquela placa se forme e se rompa, ou seja, conforme o risco cardiovascular vai aumentando daquela pessoa, a necessidade de controlar os lipídios, as lipoproteínas, vai ficando mais exigente. Então, isso aqui é uma referência base. A gente parte daqui, mas isso não significa que se o paciente alcançou esses valores aqui, ele está controlado. Porque, como a gente está falando que a consequência final é a formação da placa, nós temos que ver todos os outros fatores que fazem com que a placa se forme. Vamos pensar no caso da dona Joana. Primeiro, que ela já teve uma placa, ela teve um infarto e ela tem doença arterial coronariana, ou seja, ela já tem um problema cardíaco orgânico estrutural. Então, além desse problema, nós ainda temos hipertensão, nós temos diabetes e nós temos a dislipidemia. Então, a gente tem aí 4 fatores que interferem na formação de uma placa de ateroma ou até um descolamento de uma placa que está estável e o entupimento de um outro vaso sanguíneo, né? Então, nós estamos vendo que o caso da dona Joana é um pouquinho mais complexo do que a gente imaginava. Então, a gente pode classificar a dislipidemia de acordo com
os valores bioquímicos que ela apresenta, né? A hipercolesterolemia isolada, a hipertrigliceridemia isolada, né? A gente pode classificar como uma hiperlipidemia mista, né? Que também é uma forma de classificação, e o HDL baixo, né? Se nós olharmos o caso da dona Joana, a gente está vendo uma hiperlipidemia mista, né? Porque nós estamos vendo o HDL elevado, o triglicerídeo elevado, o HDL baixo, o colesterol total elevado, né? Então toda a contribuição para descompensação do caso na dona Joana é complexa. Como é que trata, né? Então aqui essa figura ela mostra, né, em certas partes aí todo o fluxo, né, do transporte e metabolismo dos lipídios, né, desde a sua absorção no intestino, a circulação no sangue, a passagem pelo fígado, a síntese do colesterol, né, e onde cada medicamento atua reduzindo determinada absorção ou transporte ou a reabsorção das proteínas, ou a inibição da metabolização do colesterol, ou aumento da captação do LDL. Então, nós temos aí uma rede de medicamentos, né, que contribuem com a redução das gorduras circulantes no sangue, né? Então, isso aqui é importante a gente ver. Por quê? Porque se nós temos diversos medicamentos que contribuem, eles podem ser combinados, dependendo do objetivo terapêutico da pessoa que está sendo tratada. E recentemente, né, tem uma nova classe de medicamentos também que tem um potencial enorme de redução do LDL circulante, que é os inibidores de PCSK9, né, porque existe uma proteína que faz a recaptação do LDL circulante que está no fígado. E essa PCSK9, ela liga nessa proteína, né, que está no topo do hepatócito e reabsorve o receptor. Então você mantém o LDL circulante. Então esse medicamento ele inibe a ligação da PCSK9 ao receptor de LDL. Então você aumenta a disponibilidade desse receptor e aumenta a recaptação de LDL, né? Quando a gente pensa nesse mecanismo de ação aqui, você fala que maravilha, né? Nossa Senhora, você tem um medicamento aí que você aumenta a disposição de receptores de LDL, que vai reabsorver mais LDL, né, e causa um impacto enorme na saúde. Quando a gente compara os medicamentos, né, então aqui, né, a gente tem uma comparação dos medicamentos, né, e se a gente olha os inibidores de PCSK9, né, o aloricumumab e o evolucumab, nós percebemos a potência deles em reduzir o LDL, né, de 3 cruzes a 4 cruzes. Além de aumentar o HDL, 3 cruzes. De reduzir desfecho cardiovascular, 2 cruzes. Então nós temos aí um efeito muito positivo. Mas nós estamos vendo que os outros medicamentos também, né, as estatinas, o ezetimiba, a colestiramina, o ácido bempedóico, o ômega 3, o fenanfibrato e a niacina, todos têm vantagens também, né? Vocês estão vendo aí nessa figura, né, que onde tem essas setinhas mostra o poder que eles têm. E você vê que os poderes são diferentes, né? A gente vê ali que somente a estatina, né, ela contribui com os 4 primeiros ali, ó. Ela reduz LDL, ela reduz triglicerídeo, ela aumenta HDL, ela melhora o desfecho cardíaco, né? Então ela tem esse potencial. Agora, a ezetimiba reduz LDL, mas não tem efeito em triglicerídeo, não tem efeito em HDL, né? E tem uma cruzinha do desfecho cardíaco, né? Então, a gente está vendo que os benefícios dos medicamentos são diferentes, né? Ou eles agem em áreas diferentes, ou eles têm intensidades diferentes. Agora, quando nós olhamos os riscos ali, ó, efeito muscular, efeito no fígado, efeito no rim, efeito gastrointestinal, efeito no cérebro, outros efeitos e interações, nós vemos também, por exemplo, lá o aloricumumab e o evolucumab não tem efeitos adversos praticamente, a não ser reação no local da aplicação do injetável. Enquanto a estatina tem efeito muscular, né? Um efeito que pode causar a rabdomiólise ou miopatia. Não,
cada tratamento tem os seus prós e contras, né? E eu acho que esse gráfico aqui, ele mostra bem isso. Quais são os prós e os contras de cada tratamento quando ele está sendo incluído numa conduta aí para diminuir a chance, né, de formar uma placa ou de romper uma placa que já existe. E aí, como que a gente define, então, quais medicamentos um sistema de saúde vai usar? Né? Como é que a gente define isso? Porque para a pessoa, a gente consegue refletir. Se a gente olha o caso da dona Joana, a gente consegue ali olhar aquela tabela e pensar qual que é o melhor tratamento para ela. Mas e para todo mundo? Será que todo mundo é igual a dona Joana? Todo mundo é mais grave que a dona Joana? Todo mundo é mais leve que a dona Joana? Então, essa reflexão eu quero que vocês pensem para assistir a próxima parte da aula.